Então, seja bem-vindo a mais um Think Tank. O Think Tank é o tal programa do canal A Cor do Dinheiro, onde, além de nós debatermos de forma acesa alguns conceitos sobre política económica e sobre política também, nós tentamos fazer a análise semanal do ponto de vista político e do ponto de vista económico. Semanalmente também comigo costumam estar o Jorge Marrão, o Joaquim Aguiar e o Carlos Albuquerque. Já agora, uma nota que é importante dar. Os espectadores têm-me colocado questões, não só publicamente, mas em privado, sobre o Joaquim Aguiar. O Joaquim Aguiar ainda não recuperou, teve alguns problemas e ainda não recuperou totalmente, razão pela qual não tem vindo ao estúdio. Mas, bom, como sabe, nós contamos também com mais dois comentadores, que é o Jorge Marrão e com o Carlos Albuquerque. Ora, antes de irmos ao programa de hoje, quero recordar que o canal A Cor do Dinheiro tem várias parcerias. A principal é com a Prozis, mas também ainda temos uma outra parceria com a beltseguros.pt e este programa ainda tem ajuda à produção do grupo Sendis Alidata. Ora, qual é que são os temas desta semana? Sugestão do Jorge Marrão, a falta de neutralidade política das instituições. Estamos a falar do Comitê Olímpico, das agências da ONU e ainda da Igreja Católica. Ainda temos como tema deste programa o ataque ao liberalismo das sociedades democráticas, onde o Estado não se deve meter. Jorge Marrão, o que é que isto quer dizer? Então, boa tarde. Quando a cerimónia dos Jogos Olímpicos deste ano gerou uma acesa polémica sobre o conteúdo que tinha sido proporcionado a todo o mundo relativamente à própria cerimónia e o que é que essa cerimónia queria dizer. Eu lembrei-me de, quando se começou a discutir este assunto, lembrei-me de um autor que tinha feito tinha escrito um livro interessante que era O Fim da História, o Sr. Fukuyama, que depois escreveu um outro livro Francis que eu Fukuyama, aconselhava. Para os espectadores poderem seguir se quiserem. Francis Fukuyama. E eu lembrei-me que se calhar seria bom os liberais lerem o último livro dele, que é O Liberalismo e os Seus Descontentes. E no fundo, o que é que pode estar em causa na sociedade atual? Nós temos que lembrar que chegamos até aqui porque prevaleceram as ideias liberais sobre a democracia. E as ideias liberais são relativamente simples. A ideia que um princípio de tolerância, a ideia da autonomia individual, a ideia da separação de poderes, a ideia que o cidadão tem sempre liberdade perante a força coerciva do Estado e tem uma forma de se defender. Quando as instituições do Estado ou instituições, eu diria, paraestatais, começam a determinar um conceito de bem e um conceito de vida, estão a atacar o princípio liberal. Estão a atacar o princípio liberal porque a separação, por exemplo, do Estado da Igreja foi feita depois de várias guerras religiosas. Sabemos na altura que os monarcas absolutos queriam tomar posse, é verdade, dos bens da Igreja, mas também a Igreja gostava ou queria que o Estado determinasse qual era a religião dos diferentes territórios. E fizeram-se muitas guerras por causa de temas religiosos. Essa separação foi uma conquista civilizacional. O Estado não tem que se intrometer nas decisões individuais. Ora, quando nós vemos organizações, eu digo organizações como, por exemplo, os Jogos Olímpicos, como nós assistimos já nos mundiais de futebol ou nos europeus, em que começam a participar num movimento social que tem paralelismo, tem similitudes com os movimentos wokeistas que estão a ser postos em causa em cada uma das sociedades, obviamente estão a defender um princípio de bem e de fim da própria sociedade. Ora, exatamente isso é contrário ao espírito liberal, porque se é verdade que nós temos de decidir quem nos governa, há uma coisa que tem que prevalecer: não pode governar a nossa esfera privada. E esse é um princípio fundamental e quase absoluto
relativamente à sociedade liberal. Se nós continuarmos a violar esse princípio, então nós estamos a participar nos movimentos que querem uma maior autoridade do Estado, incluindo a decisão qual é o comportamento que os cidadãos devem ter em relação a um conjunto de matérias. Eu trouxe isto aqui porque os católicos ficaram, e eu sou católico, ficaram ofendidos, ficaram magoados, alguns, os que são mais tolerantes, disseram, bom, é mais um ataque normal que se faz a quem professa uma religião, como se pode fazer a qualquer outra religião, e portanto percebo que as outras religiões também se revoltem contra isso, mas temos que nos lembrar qual é o enquadramento de tudo isto. E não é a ideia que, quando se põe a ideia que o facto da cerimónia ser inclusiva, ora, o que está-se a discutir é que o Estado não tem que determinar o que é inclusivo ou o que é exclusivo, porque isso é, outra vez, violar esse princípio. E por isso é que eu me lembrei de trazer este assunto, porque isso depois joga com uma outra dimensão, que é uma dimensão mais complexa, mas que dá para perceber, e nós estamos sempre a voltar às eleições americanas, ou eu volto sempre às eleições americanas, porque obviamente quem está a fazer, ou quem fez a ordem mundial e tem uma perturbação como está a ter e com a natureza e profundidade que tem hoje, vai afetar o nosso modo de vida. E voltamos a isso porquê? Porque uma das discussões, ou um dos debates que está a aparecer, que apareceu na sociedade americana nos últimos tempos, e agora muito mais intenso, é qual é o papel dos partidos relativamente e o papel do Estado relativamente a um conjunto de matérias. Ficamos sem o Jorge Marrão. Carlos Albuquerque, queres falar sobre o mesmo tema, enquanto não recuperamos o Estado, obviamente, já temos o Jorge de volta. Diria, nessa esfera. E, portanto, esse é o assunto que eu gostaria de trazer aqui à nossa conversa. Jorge, nós estamos aqui com um problema de comunicação entre nós e ti. Neste momento temos a tua imagem congelada. Não sei se é censura, se não, aí nos meios. Portanto, vou pedir para... já recuperou. Bom, então deixa-me passar aqui ao Carlos então para ver qual é a opinião sobre este assunto. Carlos, viste a abertura dos Jogos Olímpicos? Vi parcialmente, não vi tudo, mas vi parcialmente. Vi aquelas imagens que todos vimos, sim, daquelas, do trans, aquelas imagens no fundo, sim, que representam uma ideia de inclusão, sim, ou uma ideia de inclusividade dos Jogos Olímpicos. Eu, curiosamente, no Jornal de Negócios, no nosso jornal, hoje escrevi um artigo. Eu escrevi na segunda-feira. O artigo chama-se Enceguecer de um Olho. E eu vou só ler aqui o princípio, que é de um livro de um senhor chamado Rob Riemann. O livro chama-se A Nobreza do Espírito. E ele diz assim, é só um pequeno excerto: a divisão da humanidade é tão antiga como a própria humanidade. Tal como a humanidade, o espírito politizado está dividido, porque só consegue ver com o olho de cada vez. E eu utilizando isto, peguei nos conceitos de inclusão ou no conceito de não exclusão, que são coisas para mim completamente diferentes. Hoje o que temos é, e eu não queria falar já sobre o liberalismo, porque o tema do liberalismo também nos leva, digamos, a pensar na palavra liberalismo numa perspectiva ideológica, o que é o liberalismo como ideologia, ou o liberalismo numa perspectiva política mais alargada, o que é o liberalismo como inspiração de um sistema de governo. Eu pessoalmente acho que isto transcende a ideia de liberalismo. Mas há livros sobre o tema, e há quem considere que existe um liberalismo social-democrata, sim, um liberalismo liberal, um liberalismo democrata cristão, utilizando a palavra liberalismo no conceito de um sistema de regime mais alargado em que as liberdades individuais são respeitadas acima de desejos mais totalitários ou mais autocráticos da ordem. Mas voltando aqui ao tema dos conceitos de inclusão e não exclusão. Hoje vivemos numa lógica de inclusão. Eu fui buscar um pequeno texto da Ana Gomes num podcast da SIC, em que ela diz que a polémica em torno da abertura dos Jogos Olímpicos é uma tentativa de polarizar a sociedade. E a entrevistadora
diz que se ela não acha que isto é uma forma de criar uma sociedade com uma verdadeira justiça, com uma verdadeira igualdade. Volto aos temas, inclusão. Quando falamos em inclusão, falamos numa tentativa, numa quase intromissão na vida das pessoas, no sentido em que as políticas ditas de inclusivas são políticas que nos obrigam a uma aceitação total de um conjunto de ideias que nós não temos obrigatoriamente que aceitar. Eu não sou obrigado a aceitar. O tema do aborto, por exemplo, que é muito discutido, eu sou claramente a favor, está fora de questão, mas eu aceito que haja pessoas que são contra. Claro. Têm o direito de ser contra. Nós não podemos impor essas pessoas a nossa Não podemos impor a essas pessoas essas ideias. O problema, por exemplo, do casamento dos homossexuais, eu sou a favor. Mas há pessoas que são contra, há pessoas que são totalmente contra, há pessoas que entendem que o regime devia ser diferente, têm direito a exprimir as suas opiniões, e a democracia ou a liberdade é justamente isso. O que é que não é a democracia na liberdade? É procurar-nos impor permanentemente ideias muito minoritárias, de grupos minoritários, cada vez há mais grupos minoritários, acabam por ter um peso significativo na comunicação social, que alinha perfeitamente por isso, e quase querem impor, com esta lógica da inclusão à sociedade, um conjunto de ideias como se fossem estas são as ideias politicamente corretas. E o politicamente correto é uma forma de ditadura, é uma forma diferente de ditadura. É uma ditadura no sentido moderno, em que, volto a dizer, quer dizer, é o tema de quase querem impor uma lógica em que as pessoas que não concordarem têm vergonha de dizer que não concordam. Isto é uma ditadura. O que acho que nós devemos todos defender é a não exclusividade, a não exclusão. Eu aceito toda a gente, eu tenho que aceitar os valores, é evidente, valores que respeitem os nossos princípios fundamentais. Eu tenho que aceitar que há um conjunto de pessoas que valorizam a nossa história. Eu tenho que aceitar que há um conjunto de pessoas que valorizam os nossos valores e os valores tradicionais, no caso de Portugal, do povo português, no caso da Europa, os valores europeus, como alguém dizia, neste livro também se fala num diálogo em que alguém diz que aquele senhor não é europeu. E outro diz, ele é europeu, portanto ele nasceu na Alemanha, mas ele não é humanista. Portanto, nós temos que defender os valores do humanismo, e defender os valores do humanismo é aceitar as opiniões de cada um, mas não é impor. Sim. Mas não é impor. Deixa-me fazer-te uma pergunta. Eu vi aquelas cenas dos Jogos Olímpicos, vi aquela imagem, inicialmente tive dúvidas se aquilo era a representação da última ceia de Cristo ou se era uma daquelas cenas do deus Dionísio, o deus grego do vinho. E uma das coisas que me fez impressão foi a forma violenta como se reagiu perante aquilo. E eu sou católico, mas mesmo sendo católico, eu tenho a obrigação de perceber que eu não posso censurar aquilo. Ou seja, não posso eliminar aquilo porque eu sou católico. Sim. Ou seja, nós temos de ter a liberdade de aceitar que quem pensa de maneira diferente pode exprimir a sua opinião. Eu posso não gostar, posso criticar, mas eu não posso censurar aquilo. E, sobretudo, não posso tentar introduzir na sociedade aquela ideia de que eu vou ter uma reação musculada de forma a, no futuro, nós não autorizarmos ou não permitirmos que aquele tipo de manifestação aconteça. Isso não pode acontecer. É verdade. Isso é tudo verdade. E é indiferente à queria que é de um pintor chamado Van Billaert. É indiferente. É efetivamente a forma como aquilo é mostrado, quer aceitemos ou não, que é do Da Vinci. Eu acho aquilo desprezível, mas no entanto não posso nós temos que aceitar. Podemos sempre questionar-nos. Numa cerimónia de abertura como aquela, que é universal, universalizante, e que procura chegar a um conjunto alargado, a um conjunto muito alargado de população, digamos a população quase mundial, faz sentido que uma parte significativa daquele evento seja outra vez, tentativa de inclusão de valores, de culturas que não são manifestamente valores universais. Sim, e até porque não foram gozar com os outros, nomeadamente com os irmãos. E só foram para um caminho. Portanto, faz sentido, se calhar faz, mas com aquele peso, é uma questão que podemos todos discutir. Agora, efetivamente, numa cerimónia que se quer alargada, que se quer no evento, e o evento dos Jogos Olímpicos é um evento de natureza humanista, natureza universal,
natureza de solidariedade global. É evidentemente que há as disputas, é evidentemente que há toda aquela concorrência entre os atletas, mas de uma forma leal. Faz sentido entender, faz sentido num evento daqueles ter o peso que teve este tipo de culturas minoritárias, que são aceitos por muita gente e têm todo o direito a aceitar, mas não são aceitos por toda a gente da mesma forma. E, portanto, a minha questão outra vez é o mesmo. Quando queremos ser inclusivos, quando temos políticas chamadas de inclusão, quando procuramos que haja inclusão nesta forma, ou seja, quase que a impor a toda a gente um conjunto de valores que são, não interessa se são minoritários ou não, quando se procura impor a toda a gente uma cultura quase que única, estamos no domínio quase da autocracia, estamos no domínio quase da ditadura da opinião, do politicamente correto que é difícil ultrapassar. Isto resulta de um aspecto muito interessante também, que é o tema das identidades. Para a esquerda e para a extrema-esquerda, o tema das identidades é uma nova forma de ultrapassar o tema da luta de classes que desapareceu. Hoje não há luta de classes. Se não há luta de classes, agarramos-nos a quê? Agarramos àquilo que são as chamadas políticas fraturantes e às identidades. E na prática, com a manifestação das identidades, e atenção que as identidades são muitas vezes exclusivas no mau sentido da palavra, não são inclusivas, a esquerda utiliza esta guerra das identidades como uma nova forma desta luta de classes. Como uma nova frente de batalha. Como uma nova frente de batalha. Ou seja, nós, os que defendemos tudo isto, somos a esquerda, os iluminados. Nós defendemos a modernidade. Nós defendemos aquilo que são os valores universais, que são novos, mas não interessa. Vocês, a direita, são os obscurantistas, aqueles que defendem o passado e aqueles que não querem novidade. Não é verdade, isto é mentira. Isto é uma forma de criar uma fratura na sociedade. E isto, efetivamente, contribui para fraturar a sociedade. A quebra dos valores tradicionais, desta forma inclusiva, radical e, digamos, ativa, contribui para radicalizar a sociedade. Só uma coisa, e para acabar eu acho que ia repetir. Temos que aceitar como pedagogicamente correta uma lógica de não exclusão. Não excluímos ninguém, aceitamos todos, mas não nos queiram impor aquilo em que nós não concordamos. Jorge, antes de prosseguirmos neste tema, tu és o responsável pelos números da semana. E ao contrário de gráficos, tu tens um quadro. Sim, mas eu queria... Jorge, sim, mas é melhor verificares a tua ligação, porque nós estamos a receber-te com cortes. Não sei o que se passa, mas se calhar os cortes vão explicar uma parte do gráfico. Camilo, eu gostava de voltar a este tema por uma razão, porque nós não podemos tornar este assunto como se fosse um assunto de menos importância. Eu vou tentar explicar porquê. Se o que se passou ali, se tivesse passado num museu, ou tivesse sido feito por um artista num teatro, nós percebemos, é a liberdade criativa, é no fundo a tolerância que uma sociedade liberal tem de permitir os outros de interpretar a vida como ela é e as convicções de cada um, e até de criar uma tensão social porque quer, através da própria arte, criar essa mudança na sociedade. Quando é uma organização dos Jogos Olímpicos, já não é aquilo que não podemos ser tão tolerantes assim. Porque, como dizia o Popper, é assim, se os tolerantes deixarem que os intolerantes prevaleçam, a longo prazo a sociedade torna-se intolerante. Ora, quem está no topo da e falar com o mundo, há uma coisa que tem que perceber, tem que interpretar esse mundo como ele é hoje. E uma das partes que está, um dos assuntos que está a fraturar o mundo são estas concessões de proteção de grupos que são criados, e o Carlos há pouco referia, são criados, eu diria, à medida do que lhes apetece, porque já há grupos para tudo,
que é uma forma de manter a ideia de que há uma injustiça que tem que ser corrigida pelo Estado. Ora, a concepção liberal é que a responsabilidade individual existe, não é coletiva. Um homem, um voto, a igualdade perante a lei. É bom que nós nos lembramos que foi a religião cristã que trouxe para cima da política a ideia de respeito pela pessoa humana. Individualmente éramos todos iguais perante a lei de Deus. E essa lei de Deus transformou-se numa lei de Estado. Não era assim que funcionava. E, portanto, as pessoas já nem percebem hoje, e por isso é que os valores europeus são valores que nós temos que continuar a pugnar, porque são valores diferentes feitos dentro da própria história da Europa. E a história da Europa é isto, é a ideia da liberdade individual. E este princípio da tolerância, nós temos que o manter, ou seja, nós não somos obrigados a concordar com ninguém, mas cada um deve decidir sem interferência dos outros e do Estado. E quando eu digo dos outros e do Estado, eu não estou obviamente a comparar o Comitê Olímpico e o Estado, mas estou a tentar ver que desde as grandes corporações, o Comitê Olímpico, as grandes organizações participam ativamente nesta ideia de sociedade inclusiva que foi criada politicamente por uma esquerda que é óbvio que é muito mais complexo porque é cultural e, portanto, é uma tentativa de chegar à ideia da renovação do homem. E a renovação do homem, eles já nos propuseram isso com o comunismo. Nós, com o comunismo, tínhamos o paraíso da terra. E depois nós vimos o que é que deu. A ideia de construir um homem novo, que é tolerante perante tudo e que tem que respeitar grupos, é contrário ao princípio liberal, porque o princípio liberal não é de grupos. O princípio liberal é a pessoa é que tem que ser respeitada, Mas, Jorge, todas as pessoas individualmente. Deixa-me ver se eu estou a perceber, porque tu estás a falar, já é a quinta vez em que falas em liberal. Para mim, a divisão não é entre liberal e iliberal, é entre democrático e não democrático. Ou seja... Mas a concepção... Posso terminar? Certo, desculpa. Se eu estou a falar, se eu vivo numa sociedade em que estou a pugnar pelos valores da democracia, eu tenho que aceitar a opinião de todos. Não quero que me imponham a opinião dos outros, mas eu tenho que aceitar a opinião dos outros. Por exemplo, do ponto de vista da liberdade criativa, eu não posso virar-me para um artista que me diga assim, que tenha uma visão diferente da minha, da sociedade, dizer assim, você não pode fazer isso. Eu não posso fazer isso, porque eu vivo a democracia. Claro, óbvio. E isto não tem a ver com liberal ou iliberal. Ou seja, mas não é... Desculpa interromper-te. Não é porque tu vives em democracia, é porque a concepção democrática é liberal, não é só votar. A concepção liberal tem uma característica muito importante, que é a limitação do governo perante o cidadão. E isso está-se a perder com os movimentos à esquerda e com os movimentos que obviamente são contra estas interferências sociais, movimentos mais nacionalistas, mais conservadores. E por isso é que os liberais hoje, é melhor começarem, como dizia alguém com propriedade, dizia assim, cuidado, porque em vez de continuarmos a defender teses liberais e sermos fundamentalistas sobre o liberalismo, temos é que ter moderação. E os liberais, em vez de voltarem às origens, que é porque é que nós chegamos aqui, estão a participar nessa ideia do politicamente correto e dos grupos. Veja-se o caso em Portugal, em que é bonito, é cool estar associado a estes movimentos, porque isto é o progresso, é a nossa tolerância perante a justiça, não é não, porque nós temos que respeitar as pessoas como elas são individualmente, mas em grupo não podem ter esse suporte do Estado. Jorge, porque se tiverem esse suporte... Mas eu não acho nada que seja cool, pelo contrário, não achei piada nenhuma ao que vi, não gostei daquela sketch, por exemplo, mas eu não me consigo arvorar o direito de dizer vocês não podem fazer isso. Camilo, estamos de acordo. O que eu quero dizer é que o conceito liberal é que não há ninguém que moralmente seja superior ao outro. Sim. Mas neste caso não é assim que está a funcionar. O que estão-nos a querer impor é uma ideia de concepção de sociedade que moralmente a inclusão é melhor que a ideia que nós estamos a propor, que é uma ideia de respeitar uma pessoa como ela é. E não com uma ideia que nós temos que pôr o Estado... Camilo, a grande diferença aqui é a seguinte: se nós mantivermos isto fora da esfera do Estado,
e fora das grandes organizações e de quem tem poder, isto não é problema nenhum para uma sociedade democrática, porque é a sociedade a debater uma com a outra. Quando tu entregas ao Estado uma educação inclusiva, começas a determinar o que é o fim final desse Estado, em que metade da população pode não estar de acordo. Então o que nós temos que pôr em causa... Perdemos outra vez a ligação com o Jorge. Eu não gosto muito de fazer isto, mas só ler aqui... E por isso... Jorge, é que estes momentos são nós estamos a perder com frequência porque há um problema na ligação. Vou-te pedir para dares uma olhada nisso enquanto eu volto aqui ao Carlos. Só ler aqui o último parágrafo daquilo que eu escrevi. Eu não costumo fazer isto, mas acho que a inclusão mostra-nos a violência do politicamente correto. Sim. O obscurantismo das expulsões autocráticas. Ao contrário, a não exclusão é a base da democracia, da igualdade polémica e da perenidade na dinâmica dos valores comuns. Como escreveu novamente o Riemann, permanecer fiel a valores é precisamente a razão pela qual os indivíduos se devem abrir a uma mudança de formas. Ou seja, a democracia vive desta polémica permanente, sim, desta dinâmica permanente de diversas opiniões. A democracia vive da aceitação do outro, mas não vive da imposição do outro, não vive da imposição de regras, da imposição de normas culturais que outros possam não aceitar. Mesmo a cultura. E mesmo a arte, quando algum autor faz uma obra de arte e a publica, eu costumo dizer que a arte fica órfã. Quer dizer, quando um autor publica um livro, quando um pintor dá ao público um dos seus quadros, ele pode ter a interpretação que ele quiser do quadro, mas a partir daquele momento, para quem está a olhar para o quadro, para quem está a ver o quadro é órfão. Uhum. Cada um de nós tem a nossa própria interpretação. É verdade. E, portanto, nós podemos ter que aceitar, e aceitamos, mas podemos gostar ou não gostar, criticar ou não criticar, em termos puros estéticos, mas também em termos daquilo que são os valores que são emitidos por essa obra de arte. E o Jorge há bocado falava de uma coisa que eu acho que é corretíssimo, que é, uma coisa é uma exposição fechada, uma exposição restrita, uma exposição mais ou menos alargada. Outra coisa é num evento que ainda mais é universal. Num evento que é universal, em que devem transpirar valores da cooperação, valores da lealdade, valores do respeito, é importante que independentemente dos critérios estéticos, artísticos, do que quer que seja, é importante que estes valores sejam integralmente respeitados. E não podemos ter, acho eu, num evento como aquele, quadros e cenas que são claramente ofensivos de pessoas que não aceitam no sentido de não concordam com aquelas opiniões. Portanto, um evento de Jogos Olímpicos devia ser completamente abrangente do ponto de vista daquilo que são os valores que são inspirados, um conjunto de valores comuns da humanidade. E há valores comuns da humanidade, a Declaração Universal dos Direitos do Homem, são valores comuns de todos nós. E acho que é gratuito, é ofensivo estar a ser agressivamente contrário a valores de muitas pessoas. As pessoas têm que aceitar, mas não têm que lhes ser colocadas na sua cabeça de uma forma positiva. Outra vez, estas políticas inclusivas são um princípio de valores autocráticos e não são valores democráticos. Só que fazer aqui uma ressalva. Por vezes pode ser importante ter algumas políticas inclusivas, no sentido em que, por exemplo, nos Estados Unidos, desde há muitos anos, há cotas para muitos lugares de hispânicos, de negros, etc. Equal opportunities. Equal opportunities. Não sei se isso tem sido muito contestado, é muito criticado, mas enfim, eles aceitam, quiseram, é assim mesmo. O resultado não é brilhante. Mas o resultado não é brilhante. Temos que deixar as sociedades fluírem de uma forma livre naquilo que são os seus valores fundamentais, aceitando permanentemente a diferença. Temos que aceitar a diferença, desde que a diferença, obviamente, não seja uma diferença que ponha em causa os valores da vida, os valores fundamentais de uma sociedade, os nossos valores fundamentais. Por exemplo,
certo tipo de formas certo tipo de formas mesmo de que certas culturas têm, certo tipo de formas, por exemplo, de tratamento das crianças, tratamento das mulheres. Nós não podemos aceitar. Nós não podemos aceitar a desvalorização da mulher. Querem dizer com isto que é proíbe-se, não sei, o bioco-algarvio, e vale a pena ver o que é o bioco-algarvio. Era um traje que havia em Olhão, no século XIX, em que as mulheres estavam todas tapadas. Só se via os olhos. Chama-se o bioco-algarvio. Quem quiser, é muito simples, vai à internet, escreve a questão, bioco-algarvio, tem as imagens. O governador era típico de Olhão. É o Afeganistão no Algarve. Era típico de Olhão. O governador civil de Faro proibiu. O bioco-algarvio. Proibiu o bioco-algarvio. Estou a dar um exemplo. Portanto, isto é, obviamente, na altura entendeu que aquela forma de vestir não era aceitável do ponto de vista social. E, portanto, às vezes há que fazer alguns atos desta natureza. Portanto, nós temos em geral que aceitar, obviamente, sempre que a nossa cultura é a cultura europeia, a nossa cultura é uma cultura... Está aqui o bioco-algarvio. Está aí o bioco-algarvio. É isto mesmo. Isto era o bioco-algarvio, era um traje basicamente... Se tu não falasses nisso, eu ficaria a pensar que estávamos em alguma derivação do Afeganistão. E isto foi proibido no 1870, no final do século XIX, e foi, aliás, o governador civil de Faro, não foi o governo, foi o governador civil de Faro que proibiu este tipo de traje. Uma decisão de uma entidade local. Bom, portanto, a inclusão é autocrática, a não exclusão é democrática. Bom, Jorge, podemos ir ao quadro agora? Ou ainda queres voltar? Sim, eu só queria consolidar uma ideia do Carlos quando falou na questão das mulheres e das crianças. É bom lembrarmos que é uma responsabilidade do ser humano respeitar o outro, independentemente da condição, da ocupação, da raça, do sexo, do género. Esse é que é um princípio universal que nos trouxe, no fundo, a religião católica e a evolução da sociedade europeia, e que nós esse temos que respeitar, mas é o indivíduo como ser único e autónomo e com capacidade de decisão, não é termos esta proteção, porque se nós imaginarmos a violência de um grupo contra os homossexuais, também não estamos de acordo. Mas não podemos ter o grupo dos homossexuais a querer impor a outro grupo comportamentos de vida. Claro. É este extremar de posições que está a levar a uma crescente polarização das sociedades e que torna difícil depois o diálogo sobre alguns assuntos que é óbvio que nós temos que ir, à medida que o tempo passa, corrigindo. Quando nós vemos que a sociedade tem algumas insuficiências, nós temos que corrigir. Agora, nós não podemos trazer para dentro eu queria voltar ao tema central para mim, porque a questão porque é que os liberais estão a perder esta guerra, porque é que os liberais no sentido mais nobre do termo, porque estão-se a desconcentrar, estão-se única e exclusivamente concentrados na liberdade económica. Não, é na liberdade do indivíduo perante o Estado. Jorge, por isso é que eu não gosto da oposição entre os liberais e illiberais. Eu acho que isto é democracia e não democracia. Não, mas a democracia com uma concepção liberal, porque há democracias. Houve eleições na Venezuela. Sim. Mas aquilo não é democracia, Jorge. Mas aquilo não é democracia, desculpa lá. Camilo, é nesse sentido que eu quero dizer. A democracia não se esgota numa urna. São decisões de respeito pela individualidade de cada um. Por isso é que nós fazemos o voto secreto, por isso é que temos que fazer, damos dessa... fomos nós que criámos a democracia, não é a democracia que criou o cidadão. E nós criámos-la por causa disso. E o princípio, porque eu sou um adepto, eu gosto imenso da sociedade americana. Os europeus têm uma relação com a América ambivalente. Para umas coisas acham fantástica, para outras acham uma coisa desprezível. A sociedade americana tem uma característica, é profundamente democrática no sentido em que se revoltou contra uma colónia, contra um império, construiu um país como construiu, e tem aqueles checks and balances que para nós faz uma grande confusão, mas a ideia de que os grupos, as pessoas têm que se respeitar relativamente aos seus valores.
E é isso que eu acho que nós não podemos continuar a assistir permanentemente a esta invasão da esfera pública na esfera privada. No fundo é isso que estamos a tratar. Jorge, deixa-me só fazer aqui uma parte em relação à sociedade americana. Eu também sou um adepto fervoroso da sociedade americana, até porque vivi lá e conheço aquilo relativamente bem. Mas há aqui uma coisa que me preocupa, é que estes checks and balances que estás a falar, que funcionaram durante 200 anos, estão sempre a ser testados. E neste momento estão a ser testados, não é? Nomeadamente nas posições do Supremo Tribunal de Justiça. Ou seja, nós não podemos dar estas coisas como cristalizadas. Este diálogo na sociedade é um diálogo permanente. Eu, por exemplo, quando te ouço falar em relação à questão dos Jogos Olímpicos, uma coisa que me apetece perguntar é: tu achas então que o Comitê Olímpico, ou então os organizadores o Tomás Joly, que foi o diretor criativo e artístico daquela cerimónia de abertura, tu achas que eles deviam ter visto a sua liberdade cerceada por terem pensado naquele programa? É uma pergunta. Não, pelo contrário, o que eles abusaram foi da liberdade que lhes foi dada. Mas está bem, mas repara, a partir do momento em que abusaram, o que é que tu achas que deve fazer? Camilo, o que estamos aqui a fazer? Criticar aquilo que tem que ser criticado, ou seja, não faz sentido nenhum ele ter abusado dessa liberdade, ele não percebeu a sua função universalista. Um tipo que vai fazer uma cerimónia daquelas, com todo o respeito, tem que respeitar toda a diversidade da sociedade. Ora, se sabia com aquele decor, com aquele cenário, com aquela encenação toda, que ia ofender, ou poderia ofender, deveria ter o cuidado de fazer de forma diferente. Agora, proibi-lo, qual seria no fundo? Vamos ver, nós não podemos usar os métodos que eles estão a usar connosco. Não é, o nosso princípio não é esse, o princípio liberal, da democracia liberal não é esse. O princípio da democracia liberal a mim só me incomodou uma coisa, aliás, incomodou-me duas coisas. A primeira foi perceber que estavam a parodiar de forma estúpida a religião católica. Isso incomodou-me soberanamente, porque eu sou católico. Mas houve uma outra coisa que me incomodou. Porque é que eles não estiveram no sítio para irem brincar com o Islão, por exemplo, não é? Nós sabemos o que é que acontece normalmente quando o Charlie Hebdo faz manchetes com o Islão, a gente sabe qual é que foi a reação. Quando o jornal dinamarquês Jyllands-Posten faz brincadeiras com Maomé e coisas do género, nós sabemos o que é que acontece. E, portanto, dá a sensação que alguém se acobardou, quis brincar com a religião católica porque não lhes acontece nada e não quis brincar com a religião islâmica porque sabe que a partir daí podiam ter emitido uma fátua contra eles e depois que alguém cortava-lhes o pescoço, uma coisa pior. Isso é que me incomodou separadamente. Camilo, eu não quero fazer ou qualquer outra, não é? Eu não quero fazer uma interpretação mais especulativa. Mas não é especulativa, Jorge, são factos. São factos. Tens o problema do Charlie Hebdo e tens o Jyllands-Posten. Não, mas a pergunta é porque é que ele faz isso e não faz em relação ao Islão? E a especulação que nós poderíamos fazer é muito simples, porque o politicamente hoje correto é atacar os alicerces da sociedade ocidental como ela se construiu hoje. E isso é o que está em cima da mesa. Quando nós falamos da ideia de o povo contra as elites, é assim que isso está a acontecer. Não é, nós estamos a assistir a um momento histórico que estamos que se calhar não estamos a dar a relevância que devíamos dar, porque estamos habituados, temos tempo de paz suficiente. É como os americanos que, como dizem, exportam guerras, nunca tiveram uma guerra no seu território, portanto não sabem bem o que é isso. E portanto fazem sempre a guerra nos territórios dos outros. E portanto não têm essa experiência. Mas a Europa saiu da Segunda Guerra Mundial em 1945. Nós tivemos guerras religiosas e a religião nunca teve exércitos. Mas os políticos envolveram-se na guerra religiosa. E o que eu estou a querer dizer, o que eu estou a querer dizer é que o envolvimento das pessoas com estes temas é cada vez maior e crescente. Sim, eu percebo isso. Um amigo meu dizia-me assim, é mais que disse, olha, quanto pior, melhor. É da maneira que isto se esclarece. Isto é o princípio de que as pessoas estão-se a tornar intolerantes relativamente a estes assuntos. Porque já nem querem ouvir falar, dizem quanto pior, melhor. Eles que vão extremar as coisas que vão aparecer extremos do outro. Ora, é esta forma de fazer política que nós temos de ter algum cuidado e que depois pode ter consequências
inesperadas. Sim, eu só queria fazer uma nota em relação ao que tu disseste agora dos americanos que só fazem guerras fora do seu território. Bem, há uma razão para isso. Eles não fazem as guerras acontecem ali, eles aparecem um bocado como a polícia do mundo, não é? Sim, aliás, já agora, eles sabem o que é uma guerra civil, já tiveram, sabem o que aquilo certo. é. Portanto, eu sinceramente acho que essa crítica é um bocadinho... Não, é um bocadinho... não é crítica, eu não estou a criticar. Camilo, eu não estou a criticar, eu estou a dizer é que... Jorge, tiveram as guerras civis são ultra violentas, é verdade, muito mais violentas do que as guerras civis. Exatamente, e viu-se. E tiveram centenas de milhares de mortos na Segunda Guerra Mundial. É verdade. Centenas de milhares de mortos. Para defender outros, para defender os europeus. Aliás, é curioso que quando eles pediram à França, quando a França lhes pediu para retirarem os soldados americanos de França, na sequência da saída do militar da NATO, nos anos 60, salvo erro, a pergunta que os americanos fizeram foi: querem que retiremos quais? Os vivos ou os mortos? Que estão lá na Normandia. Que estão lá na Normandia, não é? Ou então em Iwo Jima, no Pacífico também. Mas, Camilo, eu se calhar fui mal importado. O que eu queria dizer, o que eu quis fazer foi de forma irónica. O mundo acha que a América faz isso por interesse próprio. E tens razão, eles como polícia do mundo têm que andar a policiar o mundo e fizeram por isso. É bom lembrar o que Clinton fez na Europa há pouco tempo, quando foi a questão da Sérvia, se nós nos lembrarmos, quando foi o que se passou e o que é que os americanos fizeram. E quando nós fazemos a crítica sobre a política americana, temos de ter sempre este cuidado. Por isso é que eu digo que continuo a ser um grande admirador dessa coragem americana de mandar os seus para defender aqueles valores que eles tentam fazer no seu próprio país. Claro. E que é óbvio que o sistema está em tensão. A pergunta que nós temos que fazer neste momento é: porquê é que estes sistemas estão todos em tensão? Se estavam a funcionar tão bem. Porque há novos problemas para resolver e o sistema provavelmente está a ficar com alguma, está a ficar um pouco anquilosado. Jorge, Criar novas instituições. Eu nunca mais me esqueço disto. Era Portugal que estava a presidir a União Europeia, aliás, na altura a Comunidade Económica Europeia, em 1992. Salvo erro, foi em 1992. E, de repente, estava a eclodir a guerra na ex-Jugoslávia e, de repente, aquela malta da Sérvia bombardeia o mercado em Sarajevo. E foi pedaços de carne humana espalhados por tudo quanto é sítio. E o professor Cavaco Silva, primeiro-ministro português, e que na altura presidia a Comunidade Europeia, ficou aflito, como todos os europeus, sem saber o que fazer. Ou seja, eu fico a perguntar, normalmente quem fala destas coisas, assim, se os americanos não tivessem intervindo, se calhar a história dos Balcãs não tinha acabado como acabou. Portanto, eu compreendo, andam a intervir noutros sítios, mas os conflitos são nos outros sítios, não são ali. Se houvesse ali, se calhar, eles teriam intervido de maneira diferente. Agora, é preciso não esquecer que, apesar de tudo, eles funcionam como polícia do mundo, mas são uma democracia. E o que está por trás daquilo é uma democracia, que é aquilo que não se passa com a Rússia, que é aquilo que não se passa com a China e coisas do género. Claro. É bom não esquecer essas coisas. Bom, então vamos lá ao teu quadro, se não te importares. Não, o meu quadro Deixa-me pedir ao Marco para pôr ali na regi para pôr o quadro no ar. Isto está quase ilegível, mas enfim, agora tu vais explicar isso bem. Não, este quadro foi-me enviado num grupo privado e eu depois comecei a pensar sobre o quadro. O quadro, basicamente, o que tem é o rendimento líquido por conselho. Eu não sei se o Marco consegue ampliar, mas... aproximar, ou seja, ou estávamos a falar em... Marco, é possível ampliarmos o primeiro terço do quadro e depois irmos ao segundo e depois ao terceiro? Jorge, tens ali também... Mas entre o primeiro e o último, Camilo, é metade. Sim, também é verdade. Tens ali o quadro Portugal também ajuda. Jorge, desculpa só uma coisa. Há aqui uma coisa clara. Entre o primeiro e o último é metade do primeiro. O último, que é Rezende, Pronto, é isso que eu estava a dizer. São metade do primeiro, que é o Eiras, o que é que dos primeiros. Camilo, eu vou ser um bocado politicamente incorreto, porque nos últimos tempos tenho viajado pelo país e tenho visto o que é que se tem passado fora de Lisboa. Eu viajo todas as semanas, Jorge. Lisboa, pronto, então deves saber. É o património imobiliário público e privado degradado,
estradas por reparar, é sinalética deficiente, sinalética omissa, é um país, eu diria, do consumo, não é um país de investimento, não é um país para o longo prazo. E depois olhamos para o rendimento e verificamos que a diferença de rendimento de conselhos existe em quase todos os países do mundo. Isto vamos ser também, não vamos ser demagogos nem hipócritas. Estávamos há pouco a falar na América, e a América tem esses exemplos. A América tem estados com uma taxa de desemprego. Quando dizem que a América tem uma taxa de desemprego baixa, eu digo, vocês já viram a taxa de desemprego estado a estado? É que há estados que a taxa de desemprego é muito superior à média, mas bem superior, e portanto também sofrem com isso. Isso é uma circunstância da própria vida ver estas diferenças. Mas quando eu vejo os volumes de investimento que o governo anterior prometia e que este também está a fazer, eu fiz-me a pergunta a mim mesmo, mas onde é que está a ideia de maior coesão no país? Oh Jorge, deixa-me só fazer aqui uma observação. Por exemplo, entre a Oeiras, que está no topo, que são mais ou menos 15.300 e poucos euros, não, 15.190 euros, e Rezende, que está na cauda lá em baixo. Rezende, como toda a gente sabe, fica ali nas margens do Rio Douro, não muito longe do peso da régua, que são 7.590, uma coisa assim no género. Há uma diferença, sim, 7.505, à volta disso. Há uma assimetria muito grande. Como dizia o Carlos, é praticamente metade. Mas o que a mim me surpreende é ver outros concelhos, por exemplo, na região da Serra da Estrela, como é o caso de Ceia, com valores muito elevados em relação a Rezende. Para mim é uma surpresa. Eu conheço também relativamente bem o país, mas para mim é uma surpresa ver assimetrias tão grandes e ver que as regiões que eu pensava que eram regiões com um déficit grande de rendimento líquido aparecerem muito à frente daquilo que é Rezende. Mas desculpa, Jorge, interrompi o teu raciocínio. Sim, o que eu queria alertar era o seguinte, é que a política tem que começar a olhar para este tipo de quadros de uma forma um bocadinho mais, diria, mais estrutural e de longo prazo, porque nada disto se resolve. Se nós imaginarmos, é importante as pessoas perceberem, se nós imaginarmos o crescimento do PIB português, que é muito baixo, a manter-se esta diferença, há uma coisa que nós vamos saber, isto vai ser a desertificação total do interior. E como é que se combate isso? É um país que se torna macrocéfalo. Camilo, isso foi uma discussão que há um economista que trabalhou no Banco Mundial, que é o Sr. William Easterly, que fez um livro interessante que era A Tirania dos Experts, a tirania dos especialistas. E ele decidiu fazer o livro com quase memória, dizendo, eu estive no Banco Mundial e andei pelo mundo a tentar equilibrar o rendimento no mundo. E fomos um desastre. O Banco Mundial tem fundos brutais, mais que suficientes, e mesmo assim não resultou. As políticas para fazer desenvolvimento regionais não são fáceis de fazer. Porquê? Porque aparece uma captura entre o sistema político e as regiões, e basicamente o que é subsidiar essas regiões, mas que não lhes permite criar condições para saltarem, e portanto basicamente são regiões em que há um conjunto de pessoas que recebem esses fundos e que beneficia desse acesso ao poder central, e basta ver o que é as discussões dos orçamentos. O Orçamento do Estado português é um bom exemplo. A diferença entre o orçamento do Estado e orçamentos regionais, das administrações regionais e locais, é abismal. Portanto, não há gestão, se quisermos, desses fundos feita nas regiões, nas diferentes regiões. E, portanto, o que eu quero dizer é que tem que se ir à procura de políticas novas que permitam criar zonas mais favoráveis a investimento e a fixação de populações com uma lógica estratégia de muito longo prazo. Porque estes números, a manterem-se com o baixo crescimento económico que nós temos, tornam o país muito desigual.
E o país muito desigual cria Jorge, uma divisão política. Mesmo a longo prazo, quando tu vais fazer investimentos no interior, qual é a lógica? Ou seja, é só investimento público? De que forma e porquê Não, é que há de ir para lá uma empresa privada? Eu acho que é isso que a gente tem que debater. Claro, estamos totalmente de acordo. E o problema do subdesenvolvimento, quando o mundo, antes da globalização, era bem mais pobre, é bom nos lembrarmos disso, e que se tornou bem mais rico, discutia-se muito a questão do subdesenvolvimento. E dizia sempre que um país não se desenvolvia porque tinha as condições de subdesenvolvido. Não tinha pessoas, não tinha capital, não tinha equipamentos, não tinha know-how, não tinha sistema político, não tinha sistema social. Mas depois apareceram países, o caso, por exemplo, da China é um caso fantástico. O senhor Deng Xiaoping, o que fez, disse aquela famosa expressão, quem não tem gatos caça com ratos. E, portanto, de uma forma jocosa. O que é que ele fez? Transformou a China como um país, deu incentivos à população agrícola e a um conjunto de entidades, incentivos de economia de mercado, e de repente isso apareceu. O que eu quero dizer com isto é que nós, com uma concepção política dominada pelo Partido Socialista nos últimos anos, que só se centra na redistribuição e nos grandes investimentos públicos, ainda não percebemos, e eu acho que a direita, se quisermos, também não está a olhar para isso desta forma, ainda não percebemos que só uma liberalização séria, uma alteração das condições, é como se aquelas regiões fossem regiões quase, diria, livres de Estado, no sentido em que, se calhar, empreender nessas regiões seria muito mais simples. A Bélgica fez isso, a Índia fez também, criou zonas económicas exclusivas em que não havia a legislação burocrática indiana que tinha vindo da administração inglesa, foi eliminada e, portanto, o que aconteceu foi que um conjunto de empresas se deslocalizaram para essas regiões. E quando nós percebermos isso, Camilo, basta pensar nisto. Vamos imaginar que a taxa social única, temos depois problemas constitucionais de equilíbrio que teríamos que ver, mas vamos imaginar que a taxa social única que as empresas pagam terminava nessas regiões. Se calhar um conjunto de empresas de mão de obra intensiva deslocalizavam para essas zonas e faziam os investimentos. Então, mas tu já tens essa discriminação positiva. Tu tens um IRC diferente para as empresas que vão para essas regiões e para aquelas que ficam no litoral. E porquê é que elas não vão? Não é suficiente. Não é suficiente. Bom, além de que tu terias o Partido Socialista no dia seguinte a dizer que estavas a dar cabo da Segurança Social. Claro. Mas a Segurança Social já fizemos um programa sobre isso. Já está dado a cabo. Não é por causa disto. O que eu quero dizer é que, como dizia alguém, a economia é incentivos, tudo o resto são comentários. Os incentivos não são suficientes para que isso aconteça. E, portanto, a Europa faz muito com políticas de coesão. As políticas de coesão, como nós temos visto, são basicamente modelos de redistribuição dentro de uma lógica política de cada país, que depois isto mais ou menos aparece. O que eu queria alertar é que investimento público e privado muito baixo nestas regiões, com este nível de rendimento, é óbvio que o sistema político vai entrar em tensão, porque vão ser partidos que vão apelar, e o caso, por exemplo, do Chega é um caso muito evidente, as regiões onde tem um acréscimo significativo, está muito ligado ao comportamento da economia dessas próprias regiões e das alterações sociais que houve nessas regiões. E, portanto, é preciso que isso aconteça. Há aqui um espectador que diz que não se interessa se o gato é branco ou preto, é exatamente isso. Eu tinha um caso do Sr. Deng Xiaoping. Estamos a ouvir-te com cortes outra vez, Jorge. Carlos, queres falar sobre isso? Quero. Porque isto é um tema, este tema não é um tema novo, o tema da urbanização, pois não. Da até taxa uns grupos em Portugal da que taxa se juntaram de urbanização, para defender estas coisas. da taxa de urbanização. Portugal, apesar de tudo, é um país em que a taxa de urbanização é baixa. É verdade. Ou seja,
em termos de ranking mundial, taxa de urbanização é o número de pessoas numa sociedade que vivem em áreas urbanas, em zonas urbanas, ou seja, em cidades, fundamentalmente em cidades. Portugal, em termos mundiais, está no lugar 85, ou seja, há 84 países que têm taxas de urbanização maiores que Portugal. Quer dizer, há 84 países no mundo em que há muito mais gente do que Portugal em termos relativos a viver nas cidades. E mesmo em termos mundiais, por exemplo, e em termos de continentes, eu tenho aqui os números, a África tem 38% da população que vive em cidades. A Ásia tem 39% da população que vive em cidades. Na América Latina são 77%. É verdade. Na América do Norte são 80%. Na Europa são 72% e na Oceania 70%. Ou seja, os países mais desenvolvidos têm taxas de urbanização maiores que Portugal. Por causa da industrialização. E, portanto, e a lógica da industrialização geral, global, isto não é novo, é uma situação antiga, já vem do é século histórica. XIX, A industrialização e, digamos, a desenvolvimento dá-se muito mais nas zonas urbanas que nas zonas rurais. Inclusive em Portugal, nós dizemos que estamos a 77% ou 80% da média de rendimentos da União Europeia, mas Lisboa está a 110 ou 120. Ou seja, em Lisboa, o rendimento no distrito de Lisboa, o rendimento médio da população é 120%, salvo erro, da média da União Europeia. E a desertificação, entre aspas, do interior, dá-se muito pela alteração das condições económicas, não necessariamente pela globalização, mas, por exemplo, pelo enormíssimo decréscimo da população agrícola. Em Portugal, a população agrícola não chega a 3% da população. 3 e pouco. Anda à volta de 3%. E era 25, em 86. Evidentemente, quer dizer, a quebra da população agrícola é um dos fatores de desertificação das zonas rurais, do interior do país. E depois vamos ver, as terras agrícolas em Portugal, isto são factos, não estou a falar em especulação, Sim, com exceção dos vales dos rios portugueses, É verdade. do Vale do Mondego, do Vale do Tejo, do Vale do... São pobres. São pobres. Muito o pobres. Alentejo é, do ponto de vista de fertilidade agrícola, uma zona pobre. Mudou um bocadinho com o Alqueva, mas lá está. Mudou com o Alqueva, e a Mudou o zona do paradigma. Alqueva hoje é uma zona rica porque tem a rega do Alqueva e tem aquela... Hoje está muito desenvolvida a cultura, por exemplo, da oliveira, do azeite, mas, por exemplo, já o vinho, que teve fortes incentivos de desenvolvimento nos últimos anos, hoje temos vinho a mais em Portugal. É verdade. E, portanto... Também, Carlos, também mostra a incapacidade que nós temos de exportadores de exportar, não é? Camilo, mostra duas coisas, mas também mostra a incapacidade das decisões centrais serem corretas. As decisões centralizadas do ponto de vista governamental, dos governos, de repente começam a dar incentivos fortes ao desenvolvimento do vinho e da vinha, e hoje, para já não conseguem escoar o vinho, e agora estão a dar incentivos para transformar o vinho em álcool. Isto são as medidas. Portanto, o sentido de alguma desertificação do interior é um sentido que é global. É o mesmo que dos países mais pobres as pessoas imigram para os países mais ricos. Sim. É o mesmo que das zonas mais pobres imigram para as zonas mais ricas do país. O desenvolvimento de fatores industriais em certas zonas não depende só dos incentivos fiscais, depende das condições objetivas da zona, da mão de obra disponível, dos quadros disponíveis, das infraestruturas de distribuição disponíveis. E, efetivamente, em muitas zonas do país, se calhar teríamos infraestruturas disponíveis, nomeadamente hoje temos infraestrutura rodoviária muito boa no país todo, isso é efetivamente é uma aquisição que o país tem, mas depois faltam quadros. Faltam quadros e não é quadros para instalar a fábrica, é quadros para instalar, é quadros para manter, é quadros para desenvolver. Portanto, não é muito fácil fazer isso. Apesar de tudo, em Portugal temos alguns polos que geraram desenvolvimento, por exemplo, o polo em Aveiro, Braga, o polo de Braga, Famalicão, uma zona também em Viseu, ou seja, há algumas zonas que
está muito ligado também à existência de universidades. Mas esse é que é o ponto. É, Jorge. Eu está acho muito- que isto é uma coisa que o Jorge me referiu ali. Eu gostava de ouvir, que é assim, estas zonas do interior que se estão a desenvolver têm muito a ver com o aparecimento de centros de conhecimento. Centros de conhecimento Não é? e a capacidade de alimentar novas indústrias e novos setores Exatamente. com mão de obra qualificada. Sim. Deixa-me só dizer mais uma coisa. Uma grande parte da solução evidentemente que as pessoas sentem-se abandonadas, está fora de questão. As pessoas do Alentejo sentem-se abandonadas. As pessoas nas regiões do interior, da Beira Alta, de Trás-os-Montes, sentem-se abandonadas porque ninguém desliga, porque ninguém se preocupa com elas. E aí eu acho que é importante que as zonas estão envelhecidas, vamos a uma aldeia do Alentejo, e o Jorge conhece bastante melhor isso do que eu, e raramente encontra 5, O 6 Jorge e eu crianças na conhecemos escola aldeias primária. do interior onde 95% das pessoas são reformados. E, portanto, para isso é muito importante que o Estado se preocupe com as pessoas. E atenção, não estamos a falar em bilhões de euros, estamos a falar em criação de condições, por exemplo, de apoio aos mais velhos, criação de condições de apoio às famílias mais pobres. Mas em vez disso, tu acabas com portagens para todos. O que é uma coisa completamente estúpida. Acabar com as portagens, coitados dos senhores que estão na sua terra, na beira interior, e agora ficamos sem portagens, ficamos muito contentes. Não, quer dizer, há que criar apoios sociais efetivos para as pessoas do interior. E, acima de tudo, há que dar a sensação a essas pessoas que estão a ser apoiadas, que o Poder Central se preocupa com elas, que o Poder Central lhes dá, eu diria, mais do que o mínimo de sobrevivência. Uma política liberal é o rendimento mínimo garantido. Um rendimento mínimo garantido é uma política liberal. Não é antiliberalismo, é pelo contrário. O liberalismo defende um rendimento mínimo garantido. Há países em que até defende o imposto negativo. O imposto negativo não é mais do que um rendimento mínimo garantido. É verdade. E, portanto, é evidentemente que as pessoas se sentem abandonadas porque nunca ninguém desligou a importância. Porque limitam-se a mandar palavras de transferências e o assunto está arrumado. As pessoas precisam de mais do que isso. Por exemplo, vamos às ilhas. As ilhas não geram rendimento para mais do que 30% ou 40% da sua população. Açores e Madeira. A produção económica dos Açores e da Madeira não gera rendimento. Houve um amigo meu que foi diretor-geral de uma área ligada às finanças, que dizia que não gera rendimento para mais do que 25% da população. Tudo o resto o que é? Transferências do Orçamento do Estado. E estas áreas precisam desse tipo de transferências. Evidentemente que, se for possível criar polos, digamos, industriais em algumas zonas, era importante, mas é extremamente difícil. Aqui há dias alguém dizia também que em França, além de Paris, penso que é Lille, que é uma outra zona industrial relevante. É Lille. Mas fora de Paris e de Lille, o resto é um bocado de paisagem. Vamos à Itália, o sul de Itália é paupérrimo comparado com o norte de Itália. Milão, Turim. Portanto, se calhar é possível, e o Jorge sugere é possível algumas medidas de discriminação positiva que possam de algum modo potenciar algum movimento de empresas e algum movimento de desenvolvimento para estas áreas. É muito difícil. Agora, o abandono das pessoas, em grande medida, resolve-se no mais curto prazo com transferências sociais. Vou-só dar uma nota que é curiosa. Aqui há uns tempos eu fui a Brasília. Não sei se as pessoas têm noção, mas em Brasília foi criada ali como um polo num sítio que não havia nada. Artificial. O aeroporto internacional de Brasília, quando eu fui lá, foi há uns 4 ou 5 anos, tinha 2 companhias aéreas que lá aterravam. A TAP e a Air France. É verdade. O aeroporto internacional de Brasília abria, que eu fui lá, vim para Lisboa, abriu para o voo da TAP e a seguir ao voo da TAP fechou. Depois abria ao fim do dia para um voo da Air France para Paris e depois fechava. Portanto, Brasília não conseguiu gerar à sua volta um polo significativo, industrial ou comercial, ou de, digamos, de investimento, que alimentasse um aeroporto internacional aberto 24 horas por dia. Porque o aeroporto internacional das pessoas de Brasília é São Paulo. Quando querem vir à Europa, apanham um voo de Brasília para São Paulo. Portanto, estas coisas não são tão fáceis como isto. Mesmo a construção de uma mega estrutura administrativa, fundamentalmente administrativa, como Brasília, não foi capaz de gerar um polo industrial e um polo de desenvolvimento significativo que, por exemplo, mantivesse um aeroporto internacional aberto 24 horas por dia. Em funcionamento, sim. Jorge, há bocadinho ficaste sem pio aí, imagino por causa da questão de tecnologia. E agora não te estamos a ouvir, Jorge.
Tem a ver com este tema. O Jorge está no Alentejo abandonado. Eu acho que ele não está no Alentejo, ele está lá mais para baixo. Não, mais para baixo. Mas não, eu não queria. A ver, a questão que quando eu os propus usar este quadro tem a ver com a questão política, porque é isto que me está interessando. O quadro é muito relevante. Sim, eu também acho. Não, mas eu queria usar mais a questão política e menos a questão económica, que é a incapacidade. Vamos ver, as revoluções, vamos calhar pôr a coisa de uma forma um bocadinho diferente. As revoluções nunca foram feitas pelas pessoas que estão instaladas. Não existe isso. Isso é uma utopia. Pensar que alguém faz parte de uma corte que vai se mexer da cadeira para mudar alguma coisa é completamente é ingenuidade pura. E o que acontece é que as revoluções aparecem quando aparecem problemas que os outros não sabem como os vão resolver. E este é um problema central da sociedade portuguesa. O que o Carlos esteve aqui a dizer foi basicamente constatar os factos, o que é. Mas a pergunta não é só essa, é outra. E o que é que a política quer fazer disso? Ou tem coragem de dizer nós não vamos conseguir fazer nada disso porque não temos os instrumentos para o fazer, ou então pode entrar numa lógica assistencialista, redistributiva, transferências sociais, que vai resultar nisto que nós estamos aqui a ver, que é a ideia de é um dado adquirido. As regiões são pobres e vão se tornar ainda mais pobres e vão se tornar mais desertificadas. Jorge, desculpa lá, algum problema? Não... Jorge, o Carlos quer Eu sei que não intervir. gostam que interrompa, mas só dizer uma coisa. O que eu quis dizer foi que em nenhum país do mundo se encontrou a solução para este tema. Foi o que eu quis dizer. E a solução dos países tem sido a maior, a contínua urbanização. Evidentemente que se alguém encontrar uma solução para isto, era importante. O que eu digo é que enquanto não se encontrar uma solução, e eu não te vejo uma solução fácil para isso, eu acho que pelo menos o assistencialismo às pessoas mais desfavorecidas e isoladas faz sentido. É útil, faz sentido, e não podemos deixar as pessoas, abandonadas à sua sorte, não é? É neste sentido. Os factos são que em nenhum país do mundo eu acho que se conseguiu dar a volta a este tema. A China, Carlos, o que eu quero dizer é o seguinte: a China era uma região, vamos lá ver, a disparidade entre regiões eu diria que é um facto da vida. Os Estados Unidos têm isto, a Europa tem isto, a China tem isto, mas como um todo, a verdade é que cresceram muito e, portanto, houve uma maior concentração, uma maior urbanização, mas na prática houve uma melhoria geral do rendimento. E essa melhoria geral do rendimento é que nós temos que pensar como é que a vamos fazer, porque mesmo a atração dessas pessoas, o que eu quero dizer é que políticas que atraíssem pessoas dessas regiões para outras regiões mais favorecidas, porque nós não somos de Lisboa, nós trabalhamos em Lisboa, a maior parte do poder está em Lisboa, não é de Lisboa. E como é que pensa o interior? É que já não o pensa, porque está a pensar na sua região. Quando vem sempre para cima das mesas, eu sou totalmente contra a ideia do regionalismo, é importante perceber que as instituições políticas hoje, como estão organizadas, não estão organizadas para resolver este problema. Jorge, mas não precisas, mas a solução não é o regionalismo, é a descentralização de decisões. Camilo, as autarquias deviam ter mais poder, por exemplo, se tu fores ver, autarquias fazem um trabalho notável. Mas as autarquias, o que eu queria voltar à ideia outra vez da questão liberal, porque a mim isto está-me a preocupar, porque eu acho que nós estamos a entrar num caminho, à esquerda e à direita, que estamos a perder a ideia do Estado, estamos a pôr no Estado toda a resolução dos problemas. E isso é verdade. Mas quando o Estado ele próprio se pensa mais pequeno e dar mais liberdade ao cidadão e às empresas, as pessoas reagem. E o que os atores regionais e locais são exatamente iguais aos atores centrais. O que querem é ter dinheiro para distribuir, para depois ficarem bem vistos nas terras e nas populações. São exatamente iguais. Como dizia um líder partidário, os partidos hoje têm gente que são especializados têm doutoramentos em ciência partidária.
Não sabem fazer nada, mas sabem como chegar ao poder nos partidos. São especializados em ciência partidária. E o modelo redistributivo também está a ir para as regiões. Quero um exemplo. Quem é o emprego regional, onde é que está a aparecer? Em organizações ligadas ao Estado. E a pergunta é, mas essas organizações ligadas ao Estado vão criar riqueza quando nós estamos a discutir que o Estado provavelmente tem que sair de um conjunto de atividades e dar mais... Um exemplo interessante, que vale a pena ver, de desenvolvimento, não é desenvolvimento, que é o que está a acontecer a nível, por exemplo, hospitalar, com os grupos privados, que estão a fazer alguns investimentos relativamente a essas populações e estão a alterar também o padrão, porque a população está envelhecida, precisa ter mais cuidados médicos, e isso também começa a aparecer. O que eu quero dizer é, Camilo, é preciso que alguém comece a pensar estrategicamente o que é que vamos fazer com esta disparidade que, a manter-se e com o baixo nível de crescimento económico do país, vai tornar o sistema político muito mais complexo, porque nós vamos ter uma decisão entre aqueles que estão perto do poder e da redistribuição e aqueles que não têm acesso ao poder e à redistribuição. E isso a mim é o que me está a preocupar do ponto de vista político, não é, eu não quero ir atrás, não é, posso, na altura já fiz algum trabalho sobre a questão do tema do desenvolvimento por regiões e de cidades, porque acho que o Carlos tomou um ponto importante, que é, hoje, grande parte da economia, sendo uma economia de serviços, faz por transformação de cidades, não é ocupação de território, mais ocupação de território, é transformação de cidades, cidades que se tornam especializadas e relacionadas com diferentes setores, e eu acho que isso deveria ser tomado em consideração. Mas Carlos, queres acrescentar? Temos que fechar daqui a 5 minutos. O mapa não são, para as pessoas, aquele quadro não é a média por concelho, é a mediana, ou seja, aquilo é o salário que está naquele concelho, metade das pessoas têm rendimentos mais baixos e metade têm rendimentos mais altos, não é a média. É, exatamente. Pode não ser muito diferente da média, mas não é a média, é o ponto no meio. Esse esclarecimento é importante, a média e a mediana para as pessoas não confundirem. É o ponto que está no meio da escala de rendimento. No concelho de Oeiras, 15 mil euros, há metade das pessoas do concelho que têm menos de 15 mil euros e metade que têm mais. Eu apostaria que nos concelhos de rendimentos mais baixos, a metade que tem mais são funcionários públicos, são pessoas ligadas aos empregos do Estado. Nós vamos a um concelho, digamos, mais pequeno, e as pessoas que têm maiores ordenados são os professores, os médicos, os enfermeiros, os funcionários públicos da Câmara, etc. E, portanto, a grande parte das pessoas que estão na metade dos rendimentos mais elevados estão ligados a serviços de assistência às pessoas, de assistência no sentido geral, serviços de educação ou serviços públicos. E, portanto, cria valor, mas não é o conceito empresarial de criação de valor. E isto é muito difícil de alterar. O Jorge falou num tema que também parece muito relevante, que é, enfim, um bocado aquilo que se fez noutros países, que é a especialização. Aveiro, de algum modo, nós sabemos que Aveiro tem um razoável desenvolvimento na área das comunicações, da engenharia de comunicações. Isso é um caminho que é possível, mas não é possível encontrar um caminho de especialização em Castelo Branco, em Elvas, em Évora, em Bragança, em Vila Real. Não, é possível num outro polo. Não é possível um alargamento total deste tipo de caminho. Mas é uma hipótese. Eu acho que é uma hipótese viável, se calhar talvez a única em alguns sítios do país. No Algarve a especialização está no turismo, não é? Claro. Mas tu vais a Leiria, por exemplo, já encontras especialização e não tens lá provavelmente um grande centro de produção de conhecimento, como é o caso da Universidade de Aveiro, ou de Évora, ou de outra coisa qualquer, ou da UBI, Universidade da Beira Interior. Eu, por exemplo, vivi na Covilhã e vejo uma diferença brutal hoje em dia entre aquilo que é Covilhã antes UBI, ante-UBI e depois da Universidade da Beira Interior. Isso faz toda a diferença. Isso é fundamental. Nós estamos já com muito tempo para além do tempo limite habitual. Antes de irmos embora, quero só deixar aqui 2 notas. A primeira é agradecer ao Alberto Tavares, que nos acompanha desde sempre, desde Santa Maria da Feira, e que há bocado veio aqui lembrar que começa a Feira Medieval de Santa Maria da Feira, que eu devo dizer que é um evento que eu gosto bastante. Portanto, agradecer ao Alberto Tavares por ser nosso seguidor há tanto tempo
E por se lembrar de divulgar a Feira Medieval de Santa Maria da Feira. Bom, e o segundo ponto é dizer ao Jorge que, se calhar um dia destes, temos que fazer aqui um programa sobre a questão das barreiras comerciais e das tarifas alfandegárias, porque tive aqui uma série de espectadores nas últimas 2 semanas que andaram a levantar esse tema. Temos que fazer isto. Em todo o caso, eu na próxima semana ia propor outro assunto, que não fosse já este, porque assim, nós estamos a assistir a uma tomada de decisões muito importantes em matéria de despesa pública. E estamos a ver a economia a desacelerar. E eu começo a ficar preocupado com a questão orçamental. E, portanto, acho que queria propor para o próximo programa que nós fôssemos à questão orçamental. Aliás, na sequência daqueles gráficos que o Carlos publicou há pouco mais de uma semana, que é a questão da evolução da receita fiscal. Não sei se nós não podemos estar aqui a criar um problema para as finanças públicas. Bem, antes de irmos embora também, quero recordar que o canal tem várias parcerias com o Prozis, com a Belt Seguros e que o programa ainda tem ajuda à produção do grupo Sendis Alidata. Para o final, fica a lembrança de que voltaremos na próxima terça-feira às 17h30 e, quanto a mim e si, amanhã às 8 da manhã cá estaremos para lhe atazanar o juízo. Muito obrigado e até amanhã às 8 da manhã.